Olá, como estão? Espero que bem. Depois de um tempo aí sem fazer vídeo em função da programação de verão da Epoqué 2024, com vários mini cursos, com muita atividade, com muita novidade. Então agora nessa semana aí em que não vai haver os mini cursos da programação de verão, que eles vão voltar a partir da semana que vem, né, com o curso do estoicismo. Então, essa semana aqui eu vou ver se eu consigo fazer um ou dois vídeos para movimentar novamente aqui o canal da Epoqué no YouTube e no podcast, tanto do Spotify quanto do Amazon Music. E vou fazer um vídeo hoje sobre uma draja de antipsiquiatria. E vou trazer aqui, vou mostrar aqui no vídeo, não vai aparecer para o podcast, mas eu já vou falar qual é o livro. É em cima desse livro aqui, Volviendo a la Normalidad, La Invención del TDAH e del Transtorno Bipolar Infantil, que seria então, né, voltando à normalidade, a invenção do TDAH e do transtorno bipolar infantil. E invenção aqui é a palavra correta, porque não é um descobrimento científico e nem médico, é uma invenção, né? Então, dentro desse livro aqui, eu vou trazer hoje, vou ler aqui algumas coisas a respeito desse livro que eu achei interessante, queria partilhar com vocês, sempre no intuito de dar mais informação, mais conhecimento, passar também aqui alguma bibliografia, alguns autores que falam sobre a questão da antipsiquiatria, no caso aqui sobre invalidando, né, os diagnósticos do DSM, propriamente falando aqui do TDAH, nesse livro, e do transtorno bipolar infantil, e também colocando em xeque a epistemologia fundamental da psiquiatria biológica, que é as causas dos transtornos mentais, dos comportamentos disruptivos, como eles socialmente chamados de disruptivos, como tendo uma causa biológica ou neurológica ou um desequilíbrio químico no cérebro. Então, tentando desfazer, invalidar completamente esses argumentos, é que eu trago aqui apoios de leitura e de conhecimento para que cada um possa ir também, se quiser, atrás dessas informações. Depois eu coloco no comentário do vídeo e também do podcast o nome do livro, os autores, para vocês poderem procurar também, se for o caso. Muito bem, então vou começar aqui lendo sobre esse livro, tá? Que é, até vou dizer o nome deles aqui, dos autores: Fernando Garcia de Vinuesa, Héctor González Pardo e Marino Pérez Álvares. São os três autores deste livro. Até vou mostrar aqui para vocês. Fernando Garcia de Vinuesa é licenciado em Psicologia pela Universidade Autônoma de Madrid, trabalha como psicólogo escolar, e os temas objeto desse livro constituem o seu centro de interesse, preocupação e estudo. O Héctor González Pardo é doutor em Biologia e professor da Psicofarmacologia da Universidade de Oviedo. É investigador no campo da neurociência, com formação especializada no estudo dos fundamentos neurobiológicos de psicopatologias nos Estados Unidos e na Alemanha. É autor de numerosas publicações em revistas neurocientíficas. Marino Pérez Álvares é especialista em psicologia clínica e catedrático de psicopatologia e técnicas de intervenção na Universidade de Oviedo. Trabalha no âmbito escolar antes de sua dedicação acadêmica. Trabalhou no âmbito escolar antes de sua dedicação acadêmica. Seus temas de investigação têm que ver com a natureza dos transtornos psicológicos e seu tratamento. É autor de numerosas publicações em revistas científicas, assim como de livros, entre eles O Mito do Cérebro Criador, junto com Héctor González Pardo, e A Invenção dos Transtornos Mentais, também, né, por essa editora aqui, editora Aliança. Sim? Então, vamos lá. O que ele diz em certa página, lá pela página 300 e tanto desse livro, que já estamos aqui na segunda parte do livro. A primeira é sobre a invenção do TDAH e depois a segunda parte, como que passou o transtorno bipolar, que era um transtorno
que era diagnosticado em adultos, passou para as crianças, assim como o TDAH, que era um diagnóstico específico para a criança, acabou passando para os adultos. Então vamos às palavras dos autores. Se na medicina o depoimento do paciente por si só não costuma servir de guia para o diagnóstico, doutor, dói aqui, está me machucando desde então. Acho que pode ser porque o que eu comi me fez passar mal, o meu pai também sofreu de. Pois além desse depoimento, serão necessários exames médicos objetivos, que podem ir desde pressionar o local afetado com o dedo, observar a língua do paciente, analisar a urina ou fazer radiografia. Na psiquiatria, ao contrário, quando não houver provas objetivas, o psiquiatra se baseará no depoimento do paciente, ou no máximo do paciente mais terceiros, que é o caso do TDAH. Quem dá o diagnóstico não é a criança, ela não se queixa. São os pais, os professores, os cuidadores que se queixam. Numa outra citação, ele vai dizer assim: o psiquiatra não poderá tocar, ouvir ou analisar o sangue para detectar o distúrbio. Ele só tem testemunhos e se administra medicamentos, e se administra medicamentos, será porque considera que algo está funcionando mal no cérebro do paciente, que algum desequilíbrio químico é o que afeta seu comportamento ou suas emoções. Mas nenhuma prova objetiva a esse respeito estará à sua disposição para chegar a esta conclusão, uma vez que não existe tal evidência em psiquiatria. Vou repetir: não existe evidência objetiva clínica médica em psiquiatria para nenhum dos tais transtornos ou doenças mentais que todo aquele livro do DSM indica. Vou repetir: não existe evidência biológica, científica, médica para nenhuma das doenças mentais ou transtornos mentais comportamentais que a psiquiatria diagnostica. E sendo o TDAH verdadeiramente a descrição que o DSM faz dele, constatamos que essa mesma falta de validade diagnóstica constitui a própria patologia, visto que são dois aspectos da mesma natureza. Mas se isso é um fato, se efetivamente não há prova biológica, não há nenhuma prova científica, objetiva, médica, como é que o DSM cada vez cresce mais e como é que ele é cada vez mais aceito e as pessoas ainda acreditam nele? E assim como invenção do TDAH é a palavra correta, acreditar no DSM também é a palavra correta. É um acreditar quase como uma fé, porque não há nada o que acreditar ali. Não há evidência objetiva nenhuma. Por que que ainda se usa o DSM e se dá credibilidade a ele? Isso é que eles vão tentar responder aqui nessa citação. Uma indicação, né? Eles vão dizer assim: a disseminação espalhou a ideia de que a criança difícil, ou a criança problema, entre aspas, é uma criança desviada por uma falha cerebral. Não importa se a criança tem muito ou pouco espaço para correr em casa. Não importa se você tem muito ou pouco tempo para brincar. Não importa se você está preocupado com alguma coisa, entediado ou cansado de estar em um ambiente que não acha estimulante. A única coisa que importa é: isso se encaixa no TDAH? Sim ou não? Se couber, bingo, assunto resolvido. Já sabemos o que ele tem: uma deficiência neurológica crônica. Nas palavras de Berkeley, o pai, né, do TDAH moderno que divulgou com mais força o TDAH. O resto não importa, porque o TDAH não é produto de nada, nem de espaços ou tempos ou preocupações, paixões, circunstâncias de vida ou histórias pessoais. O TDAH é uma falha no cérebro, sem mais delongas. Daí os medicamentos para o seu tratamento. A falta, a capacidade que tem o diagnóstico psiquiátrico de excluir a circunstância imediata de um diagnóstico, nem a medicina objetiva faz isso. A psiquiatria faz. Exclui completamente qualquer elemento ou característica que não tenha a ver diretamente com o relato da pessoa. Não se pergunta sobre o seu contexto, não se pergunta sobre sua história imediata,
sobre seus motivos. Psiquiatra não é terapeuta, não é mais terapeuta. Médico também não é porque não tem, né? Porque não tem doença biológica. Então, científico também não é porque não tem prova científica, mas terapeuta também não é mais. De perguntar o que é, o que acontece. Não, psiquiatra biológico, ele é isso. Se encaixou dentro dos elementos, dos critérios do DSM, é isso. Se não encaixou, a gente vai achar em outro lugar que se encaixe. O pai foi convencido pela divulgação sobre o assunto, que aparece em livros, conferências, meios de comunicação de massa, de que os comportamentos mais difíceis de lidar do filho se devem a um distúrbio, e não a outros aspectos naturais da vida que, embora exijam esforço, eles não são patológicos. Tem um livro do doutor psiquiatra Allen Francis, que foi o grande chefe da revisão, de fazer o DSM-4. Depois ele se arrependeu amargamente do que fez e fez um livro sobre a patologização do normal. Né? Procurem na internet Allen, com 2 L's, Francis. É um senhor de cabeça branca já, um psiquiatra, que está denunciando o que ele mesmo fez dentro da Associação de Psiquiatria Norte-Americana e como à frente do chefe da edição do DSM-4, a patologização do normal. Mas a questão seria, os pais preferem um filho doente, entre aspas, diagnosticado e medicado, a assumir a tarefa, sem dúvida difícil, de educar o filho e aprender a fazê-lo se necessário. Essa é outra questão fundamental que entra numa outra temática, a questão da temporalidade, que é outro vídeo que eu quero ver se eu consigo fazer essa semana, que é a questão do tempo e da temporalidade, que ajuda, que tem como pano de fundo uma resposta rápida e nada precisa a respeito dos males da vida. Obviamente que o DSM, os psiquiatras biológicos, são aceitos na sociedade porque a sociedade o quer coisas que eles têm para oferecer, como a medicalização, como dar uma droguinha para poder ir bem numa prova, que isso no esporte se chama doping, no esporte não pode, mas algumas provas pode. Ou para tomar alguma coisa para não tremer e apresentar bem no teatro ou na música, isso é doping, mas tudo bem. Então, quer dizer, as pessoas querem as respostas que a psiquiatria dá. Independente, elas não estão preocupadas se as causas que a psiquiatria diz são essas ou não. Essa tem que justificar para continuar existindo quanto uma epistemologia a dizer que ela continua tentando o melhor das pessoas, ajudando a que elas deixem de ser doentes, que tenham males, que têm seu fundo numa questão biológica cerebral. Então, a sociedade não está nem aí para isso, ela não está nem aí para esse tipo de conhecimento. Ela quer os pais que seus filhos se comportem, que sejam normais, dentro de uma normalidade psiquiátrica, porque a psiquiatria é que dita a normalidade dos comportamentos a partir do DSM. Os adultos querem alguma coisa para poder esquecer um pouco essa vida, ou então fugir um pouco, em vez de procurar no morro e sendo ilegal uma maconha, eles vão, ou outra droga, eles vão no psiquiatra que tem a caneta da legalização e pode dar uma droga com igual composição química, que tem os mesmos tipos de efeitos no corpo, como uma droga, um psicoativo normal, só que estão dentro da lei, porque daí eles podem tomar, ter na bolsa, né, ter sua cartelinha de Ritalina, de não sei de que mais que eles possam tomar para estabilizar aí, né, a sua vida tão difícil um pouquinho. Então a sociedade pede e quer e justifica a psiquiatria biológica. Não está nem isso, se isso é uma mentira, se isso é uma falácia, se isso é uma falsidade. Né? Mas ao justificar uma parte desse sistema de falácias e mentiras, elas acabam sendo cúmplices de que isso chegue a crianças e a jovens e a pessoas que não escolheram isso por conta própria. Estão sendo envenenadas, estão sendo intoxicadas por pessoas adultas que falam sobre elas, por elas, né? Por outro lado, existem professores que costumam soar o alarme. E isso aqui é outra classe complicadíssima, professores e escolas, que eu já falei, já comecei a falar aqui, vou trazer mais coisa a respeito sobre como as escolas, os professores, são uma classe de pressão muito grande para a existência da psiquiatria biológica e para a medicalização de crianças pelo mesmo sistema
de temporalidade e de atalho para que o seu trabalho seja menos custoso. Aceito o que a coordenadora quer, aceito o que a escola quer. Escolas competitivas e empresariais não podem ter pessoas que façam balbúrdia dentro do seu sistema empresarial, como fazem com os seus colaboradores ou empregados. Em certo ponto que eles destoam dos valores da empresa, eles estão fora da empresa. Os alunos não estão fora das aulas, das salas de aulas, porque pagam, mas eles podem ser medicados e a pressão é ser exercida em cima da família. Então, eles não tiram o aluno, alguns até tiram, mas o primeiro passo é pressionar a família para medicalização, para que as crianças não destoem, né, continuam pagando, é importante que paguem, visa lucro, a educação é lucro, para as escolas particulares visam lucro, e então ela, se não visam lucro, visa muitas vezes posição social, como a primeira escola, ganhar mais vantagens no governo, em outras questões de editais aí que elas têm acesso, então tem muita coisa envolvida por trás da medicalização infantil nas escolas. Então, se a direção da escola, se os valores da escola implícitos leva a que os professores denunciem alunos outsiders, disruptivos na sala de aula, os professores não vão ir contra e vão pensar no seu próprio trabalho, no seu próprio salário, no seu próprio serviço, que não digo que estão completamente errados, mas acabam sendo cúmplices desse sistema de medicalização onde as escolas são os principais responsáveis por essa juventude medicalizada. Continuando. Por outro lado, existem professores que costumam soar o alarme. Muitos professores em muitos centros educacionais são treinados em TDAH. Eles são informados de que distrações, trabalhos de casa não feitos regularmente repetitivos, opa, senhorita, esqueci em casa, são sintomas de um distúrbio que ocorre em pelo menos 2 crianças por sala de aula. Muito mais, né? Os professores não deixarão de ver sintomas em todos os lugares. Acontece que os candidatos ao TDAH tendem a ser crianças difíceis, o que é uma oportunidade para se livrar de alguns problemas, tanto os professores, quanto os coordenadores, quanto os supervisores, quanto a escola e a empresa. Não porque o professor tenha intenções maliciosas, mas porque se é verdade que o que esta criança está fazendo é o TDAH, eles deveriam tratar isso de uma vez por todas para tornar a vida mais suportável. Então, em pequenas citações aqui, eu quero trazer para vocês esse livro, Voltando à Normalidade. Eu não sei se tem uma tradução para o português, tem que procurar, mas ele denuncia exatamente essa invenção, né, do TDAH e do transtorno bipolar infantil. E quero reiterar aqui mais uma vez que se a psiquiatria biológica tem vida do jeito que ela tem, claro que não só por isso, por questões de sistema judiciário, de questão de sistemas de ligação de uma estrutura social, uma estrutura institucional no qual ela se junta a uma medicina, às questões jurídicas, aos planos de saúde, aos planos de governo de previdência e as geriatrias. A psiquiatria já está assim, as escolas, ela já está assim cada vez mais que um povo com seus tentáculos cada vez mais longe. Claro que tem a sua força própria, tem uma indústria farmacêutica que injeta muita grana por trás, mas a população tem a anuência para isso, pela sua ignorância, às vezes não ativa, simplesmente por não ser uma questão da qual se preocupe essas pessoas, as famílias, e outra por uma ignorância ativa de sabendo que tem alguma coisa estranha, prefere a solução mais rápida, mesmo que não seja a melhor. Então, aceita a medicalização de seus filhos, aceita a envenenar suas crianças, e casos trágicos, eu não vou nem contar aqui, mas casos trágicos de criança a partir de 2 anos, que são já diagnosticadas com transtorno bipolar, TDAH e comorbidades, que nem falar consegue. Como é que uma psiquiatra ou um psiquiatra consegue olhar numa criança de 2 anos de idade? Todo esse tipo de atrocidade no seu comportamento, dizer que uma pessoa é bipolar, que uma criança com 2 anos é bipolar, tem transtorno opositor, tem TDAH, é hiperativa. Bom, não vou nem contar das tragédias que acontecem, e não são poucas. Tragédias em todos os níveis, que não é só a morte que acontece, mas é
a discapacidade que isso vai gerando a partir do momento que uma criança tão temprana, tão cedo, entra nessa estrada obscura dos remédios psiquiátricos. Bom, então essa é a draja de hoje, não quero me alongar mais, já são 20 minutos de draja, não é uma draja mais tão pequena. Eu vou deixar na descrição aqui o nome do livro, os autores, e, bom, se quiserem dar sugestões, comentar, fiquem à vontade. Se gostaram do vídeo, podem dar like, compartilhar, comentar, que dentro do possível eu tento responder e muitas vezes as questões, sugestões acabam gerando um outro vídeo para que eu possa responder de uma forma mais geral e ampla para todos. Muito bem, então muito obrigado e até o próximo vídeo.